Olá pessoal, tudo bem? Eduardo Felicíssimo aqui de novo. Dando sequência, parte de elaboração do TCC, tá? A gente vai pegar agora outros detalhes importantes para a pesquisa. Deixando bem claro aqui, né, conforme eu falei no outro vídeo, que aqui é só uma sugestão, tá? Cabe a você verificar na instituição, verificar com o professor quais seriam os melhores procedimentos, quais seriam as práticas mais adequadas. Não esqueçam de verificar livros de metodologia científica, tá? Para vocês verificarem todos os procedimentos, como funcionam. Não esqueçam de ler artigos, teses e dissertações para vocês irem verificando como é feita a estrutura da pesquisa, tá? Então, como eu estou falando aqui, isso são sugestões, tá? Eu não sou o dono da verdade e, como eu falei, cada área pode ter alteração, então vocês têm que ficar atento a isso. Então, vamos continuar aqui já na segunda parte. No vídeo anterior eu comentei a respeito das definições principais, tá? Para você ter a estrutura da pesquisa, que você vai colocar definição de tema, definição de problema de pesquisa, definição de objetivo, definição de metodologia e de cronograma. Esses são, na minha opinião, as 5 principais tarefas que você tem que fazer antes de iniciar qualquer pesquisa. Depois, o próximo passo, você já tendo o aval do orientador, ele já endossando tudo que você quer fazer, você pode partir, por exemplo, para o levantamento da bibliografia, ou seja, procurar verificar pesquisas científicas sobre o seu tema. Então, nessa parte da pesquisa, você vai levantar estudos, vai levantar quem são os principais autores do tema que você está abordando, quais autores você vai poder utilizar ou você vai escolher para conceituar, tá? Então, isso aqui é bem importante. Eu já gravei um vídeo que eu vou deixar na descrição e no card aqui desse vídeo, sobre como fazer levantamento de estudos no portal periódico CAPES, no Google Acadêmico, na BDTD, no catálogo de teses e dissertações da CAPES, no dados abertos da CAPES. Então tem várias ferramentas para vocês pesquisarem pesquisas científicas, tá? Então essa parte de levantamento de bibliografia é muito importante. Você vai ter uma ideia sobre como está sendo desenvolvendo o tema da sua pesquisa, tá? E é muito comum, às vezes, chegar assim, poxa, mas eu não estou encontrando nada. Então, basicamente, você tem que verificar outras ferramentas, outras plataformas. E nessa hora, o orientador pode te ajudar justamente nisso. Procura nessa área aqui, que de repente você encontra mais textos. Procura nesse congresso, nesse periódico, nessa base de dados aqui você consegue. Então, a ideia dessa sessão, desse levantamento bibliográfico, é justamente você procurar esses estudos, determinar os principais autores, para que você possa desenvolver o seu referencial teórico, tá? Então, basicamente, a primeira sessão que você vai utilizar, vai botar a mão na massa mesmo, vai ser a de levantamento de bibliografia. Até para saber se não existe um estudo parecido com o seu. Né, que o ideal para a pesquisa é que seja um estudo inédito, né, um estudo que ainda não tenha sido feito. Mas você pode simplesmente também replicar. E uma dica que eu não comentei no vídeo anterior é que, se você não tem uma ideia do que fazer, você pode também pesquisar, geralmente nas considerações finais e conclusões, né, das pesquisas. Ali, geralmente, o autor coloca sugestões para novos estudos. Então, você pode pegar uma dissertação, uma tese ou mesmo um artigo e, na seção de conclusões ou de considerações finais, verificar se o autor está sugerindo alguma pesquisa. E daí você já pode embasar sua pesquisa baseado nisso, tá? Então é uma dica também. E, muito importante, procure ser sempre organizado quando estiver fazendo o levantamento, tá? Procure definir quais são os descritores que você está usando. Descritores são os termos que você vai usar para pesquisa. Por exemplo, eu vou pesquisar sobre contabilidade gerencial. Então, contabilidade gerencial vai ser um termo que você vai pesquisar. Então, esse termo você anota, para quando você tiver o resultado da busca, você usar essa palavra como padrão. Aí vamos supor que você encontrou muitos resultados. Então, você já vai usar um outro filtro, né? Contabilidade gerencial, empresas de capital aberto. Aí você já está aumentando o seu filtro, tá? Então, isso é importante. Eu já expliquei também como é que você consegue utilizar esses filtros também em outro vídeo, que eu também vou deixar aqui na descrição e deixar no card também, tá bom? Vamos para a próxima parte. Separação e organização de estudos correlatos ao tema. O famoso estudos anteriores, tá? Qual é a finalidade disso?
Muitas vezes você está fazendo uma pesquisa, tá, no periódicos CAPES, na catálogo de teses e dissertações da CAPES, enfim, na base que você estiver pesquisando. E você vai ver que tem temas que tem mais a ver, né, artigos que tem mais a ver com o que você está pesquisando e outros menos, são uma parte mais geral. Procure pegar esses artigos, tá, essas pesquisas que tem mais a ver com o seu tema e procure separar. Por quê? Esses estudos podem dar uma ideia, até mesmo na parte de metodologia, até mesmo na parte de estruturação dos resultados, de como você pode desenvolver a sua pesquisa. E muitas vezes os resultados dessas pesquisas vão poder embasar o seu resultado, ou, né, às vezes, pelo contrário, podem refutar o teu resultado, ou você pode refutar aquela pesquisa. Então é muito importante que você faça esse levantamento. Então, quando estiver fazendo o levantamento de bibliografia, automaticamente já procure separar. Ó, esse aqui são textos que eu posso usar no meu referencial teórico, esses já são mais específicos, eu posso dar uma olhada no resultado, se o meu resultado vai ser parecido, vai ser divergente. Então isso é importante, que no final você pode montar quadros, você pode fazer uma resenha sobre os estudos que você levantou, tá? Então a parte de estudos anteriores é interessante, até mesmo na hora que você, por exemplo, for mandar para alguma publicação, o revisor ele já vai ter aquela ideia seguinte: poxa, o pesquisador se deu ao trabalho de verificar estudos parecidos com o dele antes. Então isso dá uma robustez para o seu texto, tá? Então isso é muito importante para vocês fazerem também, tá? Tenham isso daí em mente. Aqui é um exemplo, ó, de um texto que tem um quadrinho de estudos anteriores, geralmente pode ser colocado aqui, tá? Novamente, são sugestões, tá? Do autor, com principais resultados, ó, o que cada pesquisa dos referidos autores ali proporcionaram, e depois você pode ir embasando também com outros textos, tá? Então isso aí é bem interessante vocês colocarem dentro da seção lá de revisão de literatura. De repente, na última parte da seção, né, da revisão de literatura, vocês podem colocar os estudos anteriores. Isso, como eu falei, é interessante para vocês verificarem, né, os estudos que têm muito a ver com o tema de vocês. Então aqui também é só uma ideia, tá? Só uma sugestão aqui para vocês. A parte de coleta de dados, de avaliação, análise e discussão sobre os resultados apurados. Bom, quando vocês estiverem coletando os dados, também organização é a palavra-chave, tá? Disciplina. Então, procurem coordenar esses dados de uma forma que você tenha sempre controle do que você está fazendo, sempre observando a metodologia que você está descrevendo, e verifique se os dados são fidedignos, procure uma boa fonte de dados, tá? A parte de avaliação, você tem que verificar qual resultado vai ser mais importante você evidenciar, você vai poder dar um destaque, por exemplo, vai ser o achado, porque tem a grande diferença, né, que é o jargão científico. Tem o dado e tem o dado achado, né? O dado é aquele que você pegou e ele está ali, tá? O achado é quando você faz uma descoberta em cima da informação que você está coletando. Então, esses dados achados vão contribuir muito para a pesquisa de vocês. Então, vocês têm que ficar sempre atentos com isso, tá? E, logicamente, você proceda com as análises. Verifique qual é a melhor forma da apresentação dessas análises. Se é através de quadros, se é através de figuras, se é através de tabelas, se é melhor fazer no próprio texto. Então, isso é importante vocês terem em mente. Essa parte dos resultados é que faz o trabalho de vocês único, tá? Então, a parte de resultados é o que você tem que dar mais ênfase na sua pesquisa, na parte que você consegue desenvolver para chamar a atenção do seu leitor. Então, um ponto importante é você ter essa seção bem organizada e bem definida, tá bom? Depois, logicamente, você vai fazer a sistematização dos resultados e justamente tentar colocar os resultados de uma forma que fique claro para o leitor se está alinhado com o objetivo e com o problema de pesquisa. Procure, ao final da sessão de resultados, por exemplo, tenta fazer uma síntese, tenta fazer uma mini conclusão do que você verificou dos resultados, evidenciando quais foram os resultados principais, porque essa síntese você vai poder usar também, né, desenvolvê-la um pouco melhor na sessão seguinte, nas considerações finais. Então procure colocar os resultados de uma forma assim evidente, de uma forma clara, para o leitor verificar que está sendo respondido o problema de pesquisa, que o objetivo proposto ele está sendo alcançado através dos resultados que você está colocando ali para ele. Procure colocar os resultados de forma clara, ok? Bom, essas foram as dicas até aqui, tá? Então já são 9
itens que eu coloquei para vocês poderem desenvolver uma boa pesquisa científica, tá? E só para deixar claro, mais uma vez, que isso aqui são sugestões, tá? Verifique com o orientador de vocês como ele trabalha, qual é o melhor meio de fazer a sua pesquisa, verifique como funciona na instituição de ensino, essa parte que isso aí é bem relevante para vocês, tá? Então, como eu falei, são só sugestões que eu tenho verificado ao longo dos textos que eu tenho analisado, ok? Então, vamos passar para a próxima parte.